Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui também vai tudo muito bem, graças a Deus. Pessoal, vamos hoje falar de um tema eu acho bem bacana e às vezes gera um pouquinho de dúvida entre os estudantes de biomedicina, tá? Hoje eu já queria pedir desculpa porque hoje eu tenho visitas aqui em casa, eu tenho duas calopsitas, elas ficavam do lado de fora, só que tem obras lá fora, eu tive que trazê-las para dentro, então pode ser que elas comecem a cantar no meio da aula, como vocês já estão podendo ouvir, tá? Mas nada mais do que isso. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre estágios e monitorias. Muitas pessoas confundem estágio, o que é monitoria, o que é estágio, o que a gente faz no estágio, o que a gente faz na monitoria, né? Quando fazer, é necessário fazer, é obrigatório fazer. Hoje nós vamos falar sobre estágios e monitorias. Eu afirmo com todas as certezas para vocês que estágio se não é a única, é uma das únicas formas de se chegar a um trabalho, a se conquistar o mercado de trabalho, de conquistar um emprego futuramente, ou de abrir o seu próprio negócio, de criar a sua individualidade. Porque é somente no estágio que eu vou começar a praticar o que eu aprendi de teoria, de aula prática, de vivência durante a minha jornada acadêmica. Então, na verdade, o estágio ele é parte complementar da universidade, da faculdade, do que eu estudo. Então, eu preciso de ter um fechamento, e esse fechamento geralmente é com estágio. No caso da biomedicina, a gente tem os estágios monitorados, que são os estágios onde existe um supervisor que vai estar te acompanhando, não necessariamente da Unifor, não necessariamente da universidade que cede o curso, que oferece o curso. Pode ser um próprio proprietário de um estabelecimento comercial, como por exemplo um laboratório, uma clínica de estética, né? Uma clínica de imagem, ele pode se responsabilizar pelo seu estágio durante a graduação. O estágio ele pode acontecer, nós vamos ver em diferentes momentos. Existem alguns momentos mais favoráveis para se realizar o estágio, né? E a monitoria a partir do segundo período, ou seja, no período próximo para vocês, você já pode monitorar, servir de monitores, monitorar é ótimo, vocês já podem servir de monitores para algumas disciplinas que vocês já cursaram, tá? O estágio, como o estágio é o fechamento, é a complementação, a monitoria é quando você, por exemplo, vai bem em uma aula que já foi lecionado. Por exemplo, uma disciplina de epidemiologia. Renato, gostei demais de epidemiologia, tirei nota boa, queria ajudar as pessoas que tivessem dificuldades nessa disciplina no próximo semestre. Então, por exemplo, eu dou aula de biologia molecular, E tem muita gente que tem dificuldade de biologia molecular. Então, eu viro para a Unifor e falo assim, nós vamos abrir 2 vagas para monitoria, né? Que é pessoas que vão auxiliar o professor, tá? Então, por exemplo, o professor vai estar lá de 8 às 22 para dar aula de biologia molecular. E esse aluno que passou na monitoria, ele vai ficar um horário a mais, ou na parte da tarde, ou na parte da manhã, ou acesso remoto, seja como for. Esse monitor, como o próprio nome já diz, ele monitora o aprendizado com o aluno. Ele ajuda o professor, como ele saiu no semestre passado bem nessa disciplina, no próximo semestre ele pode ajudar esse professor, certo? Vamos ver na prática como é que funciona, tá? Vamos acompanhar a aula e daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem, como eu falei com vocês agora há pouco, os estágios, a maioria dos estágios são ofertados pela própria instituição de ensino. O estágio, ele tem como complementação da graduação. Ou seja, o que você viu na teoria, o que você viu em aulas práticas, você vai poder praticar na hora dos estágios. Alguns deles podem vir precedidos de seminários, reuniões científicas, para poder ainda mais aperfeiçoar. Como seria isso? Eu posso terminar a minha graduação e realizar um estágio, dentro ainda, lógico, do meu vínculo estudantil. Posso realizar estágios durante a graduação, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período e assim por diante. São estágios extracurriculares, nós vamos ver também, tá? E a maioria dos cursos de biomedicina, como eu falei, tem programas próprios de estágios, que podem ser por vezes oferecidos por empresas
e parceiros. Pode ser a instituição de ensino que oferta o estágio dentro da própria instituição ou por meio de parceiros. Como eu disse também, uma clínica de estética da cidade, uma clínica de estética da região, um laboratório da cidade, um laboratório da região, pode ofertar uma vaga de estágio, como a gente sempre vê, supermercados, lojas, grandes escritórios, grandes marcas, laboratórios, clínicas médicas, todas oferecem estágios. É bom para a empresa e melhor ainda para o aluno. E, enfim, a monitoria. A monitoria se destaca por alunos que auxiliam o professor. E auxiliar o professor, não estou falando somente de auxiliar no preparo, auxiliar na organização, auxiliar de carregar, como a gente fazia no primeiro, segundo, terceiro ano, não sei se vocês lembram disso, não sei se na época de vocês tinham visto, na minha tinha, de ajudar o professor a carregar livro na biblioteca até na sala, né? De auxiliar e levar para uma ação, o professor, não, na verdade não é isso. Monitoria não é auxílio apenas ao tutor, ao professor, ao tutor da aula, tá? A monitoria, ela tem o sentido de auxiliar no preparo da aula, organizacional, tá? Por exemplo, um aluno está tendo dificuldade naquela disciplina do professor, e se o monitor, que é preparado nessa disciplina, realizou um teste e foi aprovado para ser monitor daquela disciplina, que vocês vão ter que passar por um teste para poder iniciar a monitoria, né? Se ele foi classificado para aquilo, é porque ele tem know-how para isso. E a gente não pode deixar de comentar que o monitor ele pode auxiliar e muito os alunos que têm dificuldades em determinadas disciplinas, porque ele pode às vezes estar mais em contato com o aluno do que o próprio professor. Então a monitoria ela é excelente para o professor, porque auxilia ele na condução da disciplina, na condução, na orientação e no monitoramento do aprendizado. Mas mais do que isso, ele é bom para o aluno, porque o aluno reforça seus conhecimentos e ainda completa seu currículo com a presença da monitoria. Sobre o estágio curricular, existe uma lei, a Lei 11.788 de 08, fala que o ato escolar educativo pode ser obrigatório ou não, que o estágio pode ser obrigatório ou não. No primeiro caso, ele é exigido pela instituição, por exemplo, estágio obrigatório. Vocês vão ter que fazer um estágio obrigatório, que é no final do período de vocês vão ter que fazer um estágio obrigatório. Ou seja, você só vai conseguir concluir o grau, você vai só formar quando você fizer o estágio. Que aí o orientador de estágio vai falar, não, este aluno está apto a ir para o mercado de trabalho, certo? E caso ele não seja obrigatório, é o não obrigatório, ele vai entrar como hora complementar para você. É uma parte da grade curricular também, que é o estágio extracurricular, que são as atividades que você faz em laboratórios, em clínicas, que você faz fora da instituição. Você tem que ter uma carga horária mínima para poder concluir a graduação também. Isso deve ser orientado pela direção, pela coordenação do curso, em breve, se já não feito. Okay? Então, o estágio obrigatório é aquele que eu realizo no final do curso por necessidade, ela é parte integrante da grade curricular, então não formo sem ter concluído o estágio obrigatório. E o não obrigatório eu posso fazer ele a qualquer instante, a partir do segundo período, terceiro período, quarto período, e ele conta como hora complementar. E é claro, além de contar como hora complementar, é experiência adquirida. E quem está fazendo estágio, não é regra, mas a maioria das instituições exigem, deve ao final do estágio, tanto obrigatório ou às vezes até mesmo no extracurricular, que é o estágio que você faz durante a graduação, é exigido um relatório, tá? Deve entregar um relatório, às vezes até mesmo uma apresentação oral aos professores, que é quando os professores verificam a capacidade do aluno, verifica que ele realmente cursou, que ele concluiu o curso de biomedicina com sucesso, que ele realizou o estágio realmente, que ele teve um bom aprendizado durante o estágio, tá? Nesse caso, o pagamento de contraprestação não é mandatório. Tem uma norma que fala que o estágio ele pode ser parte integrante da matriz curricular, que é o caso de vocês, ou ele pode ser acrescentado. Aí tem essa questão de pagamento, né, de contraprestação, que é aumentar o estágio na sua disciplina. No nosso caso, a gente pode ficar despreocupado, porque o estágio de biomedicina está dentro da nossa matriz curricular, a gente sabe que está dentro da nossa matriz. O estágio extracurricular, como falei anteriormente,
Ele não é, o próprio nome já diz, ele é extracurricular, então ele está fora da matriz curricular. Ele pode fazer parte da matriz ou não, né? Mas normalmente ele é extra, então você escolhe, quero fazer, quero não fazer. Como disse também, tem uma carga horária mínima de atividades complementares que você tem que fazer. Você pode fazer em forma de estágio, pode fazer em forma de curso, participação em congressos, atividades, palestras, minicursos, todas somam hora complementar. Como disse também, deve ser informado pela direção e coordenação do curso em breve, caso não tenha sido feito. Nesse caso de estágio extracurricular, um dos maiores interessados é o aluno, porque o aluno tem necessidade de vivenciar a prática mesmo quando ele ainda está na teoria, porque é interessante, assegura que ele está fazendo o curso correto, ele já começa a correlacionar a disciplina dele com a aula prática, com o estágio, ele vai associar o que ele viu na sala de aula com o que ele está vendo na prática. Particularmente, eu acho que se existe a oportunidade durante a graduação, deve ser realizado. Nesse caso, ele também é interessante para a empresa que contrata o estagiário, porque o estagiário vai ser um braço direito desse administrador. Nesse caso, a instituição ou clínica ou pessoa física que vai contratar aquele estagiário deve ficar responsável pelo vale transporte desse aluno, fica responsável por uma ajuda de custo mensal, que é um salário, entre aspas, tá? E ele deve ser, sim, remunerado. Que seja remunerado com 100, 200, 25, 30, 40 reais, mas ele tem obrigatoriedade de ser remunerado, que é uma bolsa auxílio. E como disse anteriormente, auxílio transporte também, né? Deve ser ofertado por essa empresa. Como reforço ainda, que esse estágio é interessante para o aluno e para a instituição. E sem dúvida alguma, nesse período de estágio, que é o período que a gente vai correlacionar a realidade, né, a vivenciada pelas instituições, pelos estabelecimentos comerciais, pelo mercado de trabalho da biomedicina, a gente vai correlacionar este mercado com a teoria, vai correlacionar a prática com a teoria. E sem dúvida nenhuma, a principal finalidade é o aprendizado. Aí me perguntam sempre, Renato, quando a gente começa a fazer estágio? Quando eu posso fazer monitoria? Tá? Vamos lá, vamos por parte. Existem alguns estágios que eu sinceramente recomendo que os alunos realizem após a conclusão da disciplina. Por exemplo, vou fazer um estágio em estética, mas você nem teve a disciplina de estética ainda. Como nós vamos fazer um bom estágio? Concordam comigo que o aprendizado seria menor? Você não conseguiria correlacionar tão bem a prática que você está executando com a teoria já estudada. E às vezes isso pode até causar um certo desconforto na vivência do estágio, porque você pode ter dificuldade de entender alguma coisa, de compreender, ficar aquela perguntação, né? Ficar perguntando o orientador de estágio, mas por que isso, por que isso? Que seria minimizado caso você já tivesse tido a disciplina e alguma prática dessa disciplina. Então, eu sempre oriento, estágios, ao meu ver, como também, agora falando aqui, Renato, que também oferece estágios em meus laboratórios. Então, eu penso assim, o estágio deve ser ofertado tão logo o aluno conclua aquela disciplina, ok? Então, não é regra, lembra aí, isso não é regra, tá? Mas pode ser melhor para o aluno e para a instituição que recebe esse estagiário. Como eu disse anteriormente, ao meu ver, né, é sempre melhor o aluno já ter cursado pelo menos as disciplinas básicas, que é biossegurança, organização, a gente aprender a ter organização dentro do laboratório, dentro de uma clínica, a necessidade a visão administrativa, a responsabilidade que a graduação nos traz, que nos proporciona, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente está tendo que se reinventar através dessa aula modo on, né? Isso é um desafio para a gente. E eu, particularmente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou fã de desafio. Se tem uma coisa que mais me apaixona, é desafio. Adoro quando as pessoas viram e falam assim, não, vou te desafiar alguma coisa. Né? Eu fiz uma pós-graduação em 2017 para 2018 e o professor ele falava comigo, ele falava com os alunos assim, vou desafiar vocês a fazer um projeto de pesquisa sobre isso, e dava a gente 24 horas para criar um projeto de pesquisa, imaginem só, né? E isso para mim me intrigava, porque nem sempre eu tinha tempo, nem sempre eu tinha disposição naquele momento para fazer esse prazo, para dedicar prazo para isso.
mas ao mesmo tempo isso nos estimula a ser melhor, a produzir. Chegava em casa morto de canseiro do trabalho e ainda ia fazer o meu melhor, ia dar o meu melhor. Isso é o que destaca a gente, que diferencia a gente no mercado de trabalho, ok? Então, reforçando aqui, eu particularmente recomendo sempre que os estágios sejam realizados após as primeiras disciplinas, geralmente no segundo ano do curso de biomedicina. Então, a partir do segundo ano, eu acho que o aluno já está preparado, entre aspas, para entrar no mercado de trabalho na questão do estágio, tá? Lógico, não é para atuar, sim estagiar, ok? Sobre as monitorias, geralmente as instituições já têm um programa de monitorias, que é quando a coordenadora do curso lança o edital de monitorias. Lembro que não são todas as disciplinas que participam do edital de monitoria. Não são todas as disciplinas, por exemplo, Introdução à Biomedicina, eu acredito que não tenha monitoria, porque é uma disciplina bem tranquila. É uma disciplina que não tem o objetivo de reprovar ninguém. É uma disciplina informativa. Então, não há necessidade de ter um monitor na biomedicina, Introdução à Biomedicina. Mas, por exemplo, nas químicas que vocês estão utilizando, se tiver um monitor, é muito melhor. A gente pode esclarecer dúvidas, a gente pode aproximar mais do professor através do monitor, ok? Muitas instituições, se não falar a maioria, complementam os estudos, complementam a graduação com o encerramento ali através do estágio de conclusão de curso, tá? Que é o estágio no final do curso que eu falei anteriormente, que é o estágio seria obrigatório. O aluno tem que cursar uma carga horária mínima para sair com uma habilitação. No caso da biomedicina, 500 horas, o aluno sai habilitado em uma determinada área. A cada 500 horas de estágio, que ele faz uma área específica, ele pode sair habilitado nessa área que ele cursou o estágio, que ele realizou o estágio, tá? Não é regra, mas algumas instituições podem oferecer isso durante o curso. Pode dividir, por exemplo, o estágio obrigatório no penúltimo e último ano, ou nos 3 últimos semestres. Ele pode dividir essa carga horária de estágios para facilitar para o aluno e melhorar o monitoramento da instituição. Mas a grande maioria, particularmente as que eu conheço, oferece o estágio obrigatório ao final do curso. E junto com o estágio obrigatório, que é apresentado ao final do curso, tem também uma monografia sobre assunto relacionado ao estágio. Não é regra, mas a maioria acontece, é onde o aluno entrega aquele relatório numa forma de monografia, concluindo o seu estágio, para mostrar que realmente foi realizado e que obteve êxito. Lembrando que pode ser um relatório tanto do estágio quanto o TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Podem ser juntos ou separados. O que vale lembrar é que a monografia e o estágio, em maioria das instituições, são critérios obrigatórios para a conclusão do curso. E nesse momento do estágio obrigatório, na conclusão de curso, no final de curso, muitos alunos já estão no primeiro período, segundo período, terceiro período e assim por diante, já preocupados com que áreas vão cursar. Alguns já entraram na faculdade sabendo que área que ele quer ser habilitado, em que área que ele deseja atuar. Queria ser assim. Confesso que quando eu entrei, eu não sabia, não tinha definido em mente a área de habilitação. Porém, na minha época, um forte que sempre foi forte da biomedicina e que eu entrei com um objetivo não decidido por mim, mas sim pela instituição, que só tinha essa formação, que isso tem muito tempo, era análises clínicas. Tinha como fazer umas outras áreas de imunologia, perícia criminal também, só que era muito complicado porque era muito novo, Então, a gente sempre, a grade curricular da instituição era voltado para análises clínicas. Lembro ainda que na minha época não tinha disciplina de estética, a estética ainda não fazia parte do hall de atividades executadas por biomédicos. Então, na verdade, todos nós seríamos direcionados às análises clínicas. O perfil do curso era voltado para laboratório, para análises clínicas, ok? E o aluno, como eu disse, ele pode escolher ali a área que ele vai realizar a habilitação. A instituição pode direcionar também, direcionar não é obrigar o aluno a fazer, direcionar é quando a instituição tem um número de vagas bacana para alguma área, ela pode orientar, aluno, faça esse estágio nessa área, que é o que a gente tem aberto. Então, eu até coloquei no segundo ponto. A escolha do estágio de conclusão de curso
depende, portanto, das disponibilidades de ofertas apresentadas pelo curso que o aluno está frequentando. Tanto o aluno quanto a instituição podem procurar por esse estágio. O aluno mora numa cidade vizinha, tem contato com um laboratório, com uma clínica, com um estabelecimento que pode ofertar esse estágio, pode diretamente entrar em contato com a instituição e realizar o termo de convênio de estágio, que é essa empresa assumindo o compromisso de receber o aluno e assinar responsabilizando sobre aquele estágio. Caso o aluno opte ou a própria instituição tenha seu banco de estágios, a própria instituição irá comunicar a vocês. Tem uma vaga no laboratório X, tem uma vaga na clínica tal, tem uma vaga na saúde pública da cidade, tá? Então, vamos fazer o processo seletivo, como vai ser feito? Sobrou uma vaga e tem um aluno, vai para lá, certo? Isso aí é critérios de mercado. Então, é o que tem de vaga, é o que tem de disponibilidade de mercado, a gente vai realizar. Eu, particularmente, procurei os meus 3 estágios, foi eu que procurei. Eu fui na cidade que eu morava, na época eu ia para outra cidade para estudar. Fui na minha cidade, conversei com os proprietários da empresa, eu mesmo realizei o termo de convênio e realizei o estágio com eles. Uma dica que eu sempre dou para vocês, sempre dou para os alunos, é o seguinte: primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, até uns 2 anos e meio ali, são anos de incerteza. São anos que a gente fica, meu Deus, será que eu quero aquela área? Nossa, mas eu achei tal disciplina excelente. Nossa, mas eu achei melhor ainda essa. Cada semestre, uma nova surpresa. Eu sempre falo que o aluno de biomedicina, ao final do 3º ano, no 6º período, ele deve estar bem esclarecido a respeito do seu estágio. O que ele vai fazer, o que ele quer, qual área que ele deve atuar. E comunicar isso à instituição. Comunicar isso à coordenação, ao professor responsável, ao coordenador de estágio. Ele deve estar ciente disso, até mesmo para que ele se programe, ou até mesmo tente te ajudar a escolher um estabelecimento, ou até conversar com o estabelecimento para a oferta deste estágio. Eu digo e reforço, nós podemos, nós mesmos, procurar o campo de estágio e perguntar se é possível realizá-lo. Se possível, basta pegar com a instituição um termo de convênio de estágio para que essa empresa fique cadastrada na instituição. Lembro novamente, não há custos no estágio obrigatório. O extracurricular é remunerado. O estágio obrigatório não é remunerado, porque ele faz parte integrante da grade curricular. Então, o aluno não irá receber para fazer o estágio obrigatório, que é o estágio que vai dar a capacitação para ele. E no estágio, como uma vaga de emprego, eu gosto de falar o seguinte: tem gente que vai para uma vaga de emprego sabendo que não vai ser contratado. Tem gente que vai para uma vaga de emprego sabendo que tem gente melhores que ele na fila, sabendo que tem pessoas mais capacitadas do que ele. Mas mesmo assim, eu não posso perder a capacidade de convencimento, a capacidade de interpretar, a capacidade de conseguir fazer o melhor, fazer diferente, ser melhor durante o estágio. Tá? Então, para isso, a gente precisa ter muito cuidado nesse processo de entrar no estágio. E eu dou alguns conselhos para vocês para realizar um bom estágio. Primeiro, o aluno interessado em realizar o estágio deve procurar saber o nome das pessoas e do seu ambiente de trabalho. Gente, não tem nada pior do que a pessoa começar a trabalhar e não saber falar quem é que trabalha com ele, não sabe o nome de quem trabalha, sabe o nome da recepcionista, mas o mau nome do laboratório, tá? Ou estou falando laboratório, mas pode ser qualquer clínica, ok? Procurar saber as regras básicas do laboratório, da disciplina ou da empresa, tais como horário, período de trabalho, a quem se dirigir para solicitações necessárias. Por exemplo, não vou poder vir na quarta-feira porque eu tenho uma prova, não vou vir na quinta-feira porque ouvi isso, tem uma consulta marcada. Com quem você vai conversar? Não é com seu amigo que você fez no primeiro dia, é alguém superior, tá? Sobre o uniforme, qual roupa que é adequada, como eu devo ir. Isso deve fazer parte da rotina de vocês. Vocês têm que saber isso no primeiro dia de estágio, tá? Ele deve ser pontual, solícito, cordial com todos os colegas, chefes e funcionários. Gente, é muito diferente de ser pau-mandado, que o pessoal adora falar essa palavra. Eu odeio pau-mandado. Ah, ele faz o que eu peço. Ah, ele é quebra-galho. Gente, não existe isso. Lembro vocês que a maioria dos funcionários, dos colaboradores que eu tenho hoje no meu grupo laboratório, são
ex-alunos, são pessoas que fizeram estágio, que nem saíram do estágio. No momento do estágio eu já falei, você fica, você vai ser contratado. E eu confesso para vocês também, tem ex-alunos que estão comigo há 13 anos, o tanto de tempo que eu tenho no laboratório. Teve alunos que entraram comigo quando eu comecei o laboratório. Hoje são os biomédicos de maior confiança minha dentro do meu estabelecimento. Tá? Então, o estágio ele capacita pessoas. O estágio ele aproxima pessoas. É o cartão de visita do aluno. Por isso que eu sempre falo com vocês. Sejam populares. Sejam conhecidos. Deem a cara de vocês sempre. Mostrem quem vocês são, o que vocês fazem, o potencial que vocês têm. Tá? Então, coloca aqui. Ser pontual, solícito e cordial com todos os colegas, chefes e funcionários. Educação sempre, lógico, né? Ter um caderno de tamanho médio, mais ou menos 100 folhas, isso aqui é uma dica particular também, para anotar tudo. Para quê? Para que eu não fique perguntando no dia seguinte novamente. Eu posso ir lá e consultar no meu caderno toda hora, mas o que não pode acontecer é, como é que faz mesmo? Como é que é isso aqui mesmo? Qual que é a quantidade mesmo? Deixa eu lembrar da técnica. Me lembra da técnica? Não precisa. Se você anota, você não precisa disso. Você mostra individualismo. Você mostra que você é capaz de estudar sozinho. Que você é capaz de lembrar o que foi solicitado no dia passado para você. Certo? Procurar saber como se recebem as amostras ou como se procedem as coletas, as formas de expedição de resultados, etc. Estou focando aqui em laboratório de análises clínicas, porque a maioria, tá? Porque a gente tem que falar também da área de atribuição principal. Tá? Mas isso, lógico, que pode servir também para clínica de estética, como que você recebe, qual é o horário de agendamento dos pacientes, de quantas em quantas horas agenda o paciente. Assim também, laboratórios, clínicas de imagem, ok? Procurar saber quais são os livros adotados pelo seu orientador. O orientador de estágio, você vê que sempre está olhando no livro. Qual que é esse livro? X. Legal. Vou comprar esse livro que ele pode ser útil. Ou eu vou baixar esse livro no e-book. Ou vou procurar esse livro na internet. Vou ver se eu acho ele para baixar. Ótimo, perfeito. Você tem que ser o mais próximo do seu orientador de estágio. Aliás, você deveria ser imagem e semelhança do seu orientador de estágio. Lógico, você vai ter um diferencial que vai ser um estar mais fresco. Você vai estar saindo recentemente da instituição. E não hesitem em compartilhar com eles as suas experiências. E essa imagem reflete para mim a mais pura verdade, tá? Você entra no estágio tímido, com mochilinho nas costas, como estudante, e tem a capacidade de sair aqui como um empresário, como um biomédico de sucesso, ok? Estágio é a porta de entrada para um futuro brilhante. Aí aqui entra uma outra coisa importantíssima, e eu brigo muito com isso. Alguns alunos falam que eu fico até chato de tanto que eu pego nisso. Gente, não adianta a gente aprender somente em sala de aula, nós aprendemos apenas com cursos online. Nós temos que realizar cursos, palestras, minicursos, eventos científicos, congressos, simpósios, etc. Nós precisamos de ter essa troca de conhecimento. Nós precisamos de estar em contato com outros profissionais. Você precisa de fazer um network, né? Uma palavra tão falada e tão pouco interpretada. Eu preciso de me conectar com outras pessoas. Eu preciso saber que diferentes alunos de diferentes instituições têm os mesmos anseios que o meu, têm as mesmas dificuldades que a minha, têm os mesmos desafios que os meus. Então eu sempre oriento, gente, pintou a oportunidade de um congresso, de um simpósio, de um curso, vão, tá? Vão a esses eventos, se entreguem a esses eventos. Lógico, Renato, mas é caro, tem alguns gente, tem muito caro, mas tem alguns muito em conta. Tem seminários online, tem congressos online, tem palestras online, é muito fácil, né? Então, se é muito fácil, por que não fazê-lo? Ok? Nós precisamos de ter esse network, ter essa troca de experiências, ter contato com outras pessoas, ou profissionais, ou alunos de outras instituições, para mostrar que vocês estão na mesma linha, com o mesmo raciocínio, estudando as mesmas coisas, como nós vimos na DCN, que ela preconiza isso, né? Que vai ser um aprendizado de igual para igual, então não vamos ter dificuldade nenhuma
de se dar bem com outras pessoas de outros cursos, porque eles vão falar a mesma língua da gente. Óbvio, algumas focadas em mais algumas áreas, outras focadas em outras áreas, algumas focadas somente em pesquisa, no caso de instituições federais, tá? É importante a gente falar isso, dessa participação em eventos, simpósios, tá? Simpósios, eventos científicos, congressos, porque nesse momento a gente pode fazer em poucos dias diversos cursos e com profissionais de renome. E muitas instituições, muitos cursos de biomedicina, sabendo dessa necessidade, desse network, dessa importante participação prática do aluno, né, na questão de cursos, palestras, treinamentos, atualizações, né, as próprias instituições oferecem esses simpósios, esses cursos, essa semana da biomedicina, semana da saúde, seja como for o nome, né, juntos ao Conselho de Biomedicina, Conselho Regional, Conselho Federal, né, associações, realizam dentro da própria instituição esses eventos. Mas tem muitos eventos que são realizados fora, onde certamente o network é muito maior. Você consegue entrar em contato com mais pessoas, você consegue entrar em contato com pessoas diferentes, fora do seu convívio, que não são da biomedicina da sua instituição, que tem uma visão diferente, que tem um ponto de vista às vezes melhor do que o seu, ou você tem um ponto de vista melhor do que o outro, vocês podem compartilhar essa troca de experiências. Não tem preço, eu gosto demais de falar disso, porque não tem preço essa presença em congressos, eventos nacionais, internacionais, sejam quem for, regionais, estaduais, de localidades, por exemplo, do centro-oeste de Minas, da região oeste de Minas, do norte de Minas, etc. Tá? Então fiquem atentos aos canais, eu vou prometer vocês que eu vou estar sempre informando também quando houver alguns eventos. Esse ano nós temos uma dificuldade, nós estamos com dificuldades aí, nós teremos o Congresso Brasileiro de Biomedicina, que seria realizado por nós, que é o Congresso da região, da terceira região, que aconteceria em Goiânia, no 12 de outubro, mas tudo indica que será cancelado pela pandemia, ok? Então, se eu pudesse dar uma dica, continuem sempre atentos aos congressos, aos estudos dirigidos, aos simpósios, aos cursos, aos treinamentos, à capacitação em geral que são ofertadas a alunos e estudantes da graduação de biomedicina. E aqui eu passo algumas entidades para vocês podem procurar na internet, procurar no Instagram, Facebook ou no próprio site. São sites que estão sempre, mas é sempre mesmo, promovendo cursos, treinamentos, minicursos, palestras, congressos, são todos anunciados por essas instituições. Né? No caso aqui, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Hematologia, Hemoterapia, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Imunologia, Microbiologia, Genética, entre outros. Promovem congressos anuais com temas específicos de suas áreas, mas que também interessam aos estudantes de biomedicina. Então, procure na internet sobre essas associações, sociedades, etc. No nosso caso, eu vou colocar aqui ao final, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, como eu coloquei em primeiro ponto, é uma das principais. E algo que eu vou colocar no final é a ABBM, que é a Associação Brasileira de Biomedicina. Já convido vocês para entrarem www.abbm, Associação Brasileira de Biomedicina, né? abbm.com.br. Eu acredito que seja isso mesmo. Eu confiro com vocês até o final da aula. E para finalizando aqui, é muito importante que o aluno do curso de biomedicina participe desses eventos, como eu disse anteriormente, pois neles é possível o aluno descobrir o seu talento, observar formas diferentes de apresentação de temas, participar de debates de interesse profissional, adquirir postura acadêmica, ter contato com pesquisadores e professores de renome nacional e internacional. Gente, isso não tem preço. Não tem preço você que admira um pesquisador, você que admira um trabalho, uma pesquisa que deu certo, você está em contato com essa pessoa para ver o ponto de vista dela, para ver que ela é uma pessoa comum, como a gente, que ela começou assim com medo, com insegurança, com incerteza, como a gente está começando também, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. E como eu disse anteriormente para vocês também, existe na grade curricular
uma obrigatoriedade de uma carga horária voltada a esses eventos científicos, a palestras, a cursos, minicursos, participação em simpósios, curso de inglês, cursos de extensão, né? São atividades de extensão. E esses congressos e eventos, eles dão certificação para isso. Então, isso só contribui para o currículo de vocês, que é uma coisa que deve ser começada a construir neste momento. Você já deve começar a construir seu currículo para a futura formação de biomedicina agora, né? Ontem, como se diz. Então, eu já posso começar a fazer cursos online, devo fazer cursos onde oferecem palestras, minicursos. Eu mesmo, né? Você, como estudante, palestrar. Como assim, Renata? Eu comecei agora, se eu ver um tema interessante, se eu ver uma aula interessante, tenho um conhecimento para isso, prevenção, por exemplo, eu posso participar de algum evento, fazendo uma palestra para um grupo de pessoas, pequeno grupo inicialmente, depois grande grupo, etc. E desde que seja ofertado um certificado para você. Isso conta além de carga horária, além de atividade complementar para o seu curso, que deve ser informado pela instituição, se já não feito. Isso vai simplesmente somar e muito para a qualificação do seu currículo, ok? E reforço, a participação de congressos, simpósios e reuniões científicas enriquecem também o currículo do aluno e dá segurança em muitos assuntos de importância para a profissão escolhida. Confesso para vocês, eu hoje tenho um laboratório de análises clínicas humanas e um laboratório de análises clínicas veterinárias. E a minha paixão pela análises clínicas veterinárias surgiu de um congresso que eu fiz, que eu participei. Tá? Eu fui para palestrar no congresso, fiz uma palestra, e entre um intervalo e outro de uma palestra minha e outra palestra, eu falei, vou assistir a palestra X porque é diferente, quero participar dela. E assisti uma palestra de análises clínicas veterinárias. Foi aí que tudo mudou, comecei a ter uma visão diferente e resolvi então partir para esse segmento, que graças a Deus vem dando certo. Por outras vezes, os contatos com professores presentes nesses eventos produzem intercâmbios de interesse para estudantes, geralmente caracterizados por estágios de aprendizagem ou até mesmo participação em projetos de pesquisa. Tá vendo, gente? A importância que é a gente conversar, e não é ir para um congresso e ficar lá moadinho no cantinho, tipo assim, tem medo de tudo, não conheço ninguém, pelo contrário. Chega perto de um colega que está lá, que também deve estar na mesma situação que a sua, mesma ansiedade, preocupado, tímido, porque é o primeiro evento, chega e conversa. Onde você faz? Como que é o curso lá? Tal. Puxa assunto. Às vezes ele está com a mesma dificuldade que a sua, né? Eu particularmente gosto de ir nos congressos quando tem, eu gosto de ir com os alunos, porque eu chego os alunos nos outros alunos, porque eu era assim, eu era tímido pra caramba. E eu, pelo que eu vejo, eu perdi um pouco dessa timidez, dessa timidez, né? Hoje eu perdi, foi a vergonha total, né? Precisa às vezes de policiar. Mas é muito gostoso. E eu, particularmente, quando eu estou palestrando também, é muito bom receber o aluno que chega e fala, professor, gostei da sua palestra ou não gostei, seja crítica ou construtiva. E como que o senhor chegou nisso? Nossa, eu encho para falar que eu comecei assim, que eu comecei assado, entendeu? Isso é muito interessante, esse feedback é muito bom. E o melhor ainda, esse network que a gente faz, que é esse contato com pessoas diferentes, que pensam diferentes do que eu. Pois bem, pessoal, hoje nós falamos sobre estágios, monitorias, a importância da participação em eventos, congressos, simpósios, palestras, etc. Nós precisamos, eu sempre falei isso com vocês, eu falo isso sempre em todos os cursos, em todas as disciplinas, não somente na introdução à biomedicina, mas também das disciplinas específicas, o quão é importante a participação do biomédico já nas atividades que vão acontecendo, isso já no primeiro período. Tá? O aluno tem que estar sempre atento às novidades, aos cursos que estão acontecendo, às palestras que vão acontecer, aos descobrimentos. Em caso de pandemia, por exemplo, pessoal, vamos ficar atento a essas pesquisas que estão acontecendo sobre anticorpos da Covid, medicação da Covid. Medicação não é a nossa área, mas nós temos que entender como eles chegaram a essa conclusão. Tá? Nós temos, como eu falo sempre com vocês vão lembrar, nós temos que ser críticos. Biomédicos têm que ser críticos por excelência. Então nós temos que perguntar por quê, de tudo. Tá? Então, por exemplo, está sendo isolado o anticorpo, hoje eu até vi aqui numa notícia pelo celular, que os americanos descobriram um anticorpo contra a Covid-19. Como eles chegaram nessa conclusão? Vamos ler a matéria, vamos entender como é que funciona. Começa assim. Tá? E começa assim também uma vaga no estágio, uma oportunidade no mercado de estágios.
Não é fácil, não é fácil. Se se fosse assim, eu queria fazer um estágio, não, pode começar amanhã, né? O empreendedor falasse isso pra gente, mas não é bem assim. Geralmente a gente passa por dificuldades, a gente tem que ser conhecido, a gente precisa chegar e mostrar que a gente quer fazer diferente, que a gente quer adquirir conhecimento e quer contribuir na empresa. Não é simplesmente chegar e sugar o conhecimento, eu tenho que dar a minha melhor versão numa empresa durante o meu período de estágio, tá? E esse estágio, ele transforma a visão profissional, ele transforma essa caixinha que simplesmente pensa na graduação. Ele dissipa, ele abre essa mente para o mercado de trabalho. Eu, particularmente, indico sempre, existe a possibilidade de estagiar durante o curso? Faça. Se não tem, vamos realizar o último estágio com toda a dedicação, zelo e presteza. Tá? Vamos dedicar ao máximo nos estágios. Renato, mas no estágio obrigatório eu não recebo nada. Gente, lógico que você não recebe. Você está aprendendo, você está estudando sem receber. Lógico. Você está recebendo informações. E outra, nós temos que lembrar que o empresário, que o dono, que o analista clínico, que o biomédico que vai te conceder o estágio no laboratório, numa clínica, seja onde for, ele vai desprender um tempo dele para te orientar. Ele vai desprender um tempo dele para estar junto com você, para corrigir aquele erro que você, aquela dúvida que você tem, corrigir um automatismo que você tem, que não é bem-vindo no laboratório, tá? Então, ele precisa sim, realmente ser cobrado. Eu acredito que precisa ser mais cobrado do tutor, que é, no caso, o coordenador de estágio de vocês. E sobre monitorias, eu, sinceramente, também falo que vocês se sentirem seguros e confiantes na disciplina que for ofertada a vaga de monitoria, que isso é a própria instituição que libera essas vagas, não são vocês que falam, eu quero ser monitor. Não. A instituição vai colocar, existem tantas vagas para monitoria X. Aí, se você se sentir pronto, você se cadastra, se matricula nessa monitoria. Se você for aprovado, você se torna monitor. E ressalva aqui, não é carregar coisas do professor, não é ajudar ele a dar a aula lá na frente, não necessariamente. E sim, orientar numa aula prática, orientar numa aula teórica, num horário diferente. Por exemplo, o aluno chega às 6 na instituição, só que a aula começa às 6h30. Nessa meia hora, se os dois alunos podem chegar, o aluno pode orientar o outro, por que não? Renato, essa monitoria é paga? A maioria das instituições sim pagam, tá? Não é salário, é uma contribuição, como no estágio extracurricular. Falando em estágio extracurricular, qual é a diferença de estágio curricular e extracurricular? Curricular, como o próprio nome diz, ele está na matriz, ele tem que ser seguido, ele é obrigatório. Estágio curricular obrigatório. Todos vão ter que fazer para concluir a graduação, ok? Estágio extracurricular. É um estágio que eu consegui, que tinha uma vaga e eu entrei durante a minha graduação. Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, como eu disse lá, eu indico sempre a partir do segundo ano, ou seja, quarto período, porque eu já tenho uma noção muito melhor do que eu teria no primeiro, no segundo período. Já sei sobre medidas de higiene, já sei de algumas disciplinas específicas, então posso contribuir muito mais com o meu coordenador de estágio ou quem ofertou o meu estágio. Ou seja, eu vou ser quase um funcionário daquela instituição, um colaborador mesmo. Nesse estágio extracurricular, que foge da obrigatoriedade, ele sim deve ser remunerado. Renato, e qual que é o valor? É um salário, 2 salários, 3 salários? É o que a empresa ofertar. Renato, mas eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a aceitar o valor que ela vai pagar. Mas a empresa, se ela falar assim, minha vaga de estágio existe, mas é R$100 por mês. Você que vai pensar. Eu quero fazer um estágio que vai me pagar R$100, mas me vai conferir aprendizado, me vai deixar mais atualizado no mercado, vai me estar deixando, vou estar ingressando, vou estar com o pé direito no mercado. Vale a pena? Ao meu ver, sim. Tá? Renato, mas R$100 não paga nem minha alimentação. Concordo também que não paga. Mas se você pode fazer, se você está por conta do estudo, por exemplo, se você tem um auxílio, se você tem alguém que paga a sua instituição, por que não fazer? Ok? Agora, Renato, eu não tenho condição de fazer estágio extracurricular, eu vou ser um péssimo profissional. Negativo, tá? Você tem ainda o estágio obrigatório para poder fazer, e esse estágio obrigatório é o definitivo. É um estágio que você vai fazer obrigatoriamente, que você vai fazer para
fechar a sua graduação. Você vai sair de lá com o estágio. E o estágio é o que te aproxima do mercado de trabalho, gente. O estágio é a oportunidade que você tem de mostrar tudo o que você aprendeu na prática e na teoria. Ah, Renato, mas eu não aprendi nada. Então você vai aprender lá no estágio, tá? Porque lá no estágio, na hora que você vê o procedimento, você vai lembrar da teoria, da prática, né? O que foi feito no passado, daquele curso, daquele mini curso, daquele congresso, daquele simpósio que eu fui, que eu participei, ok? Então tá, nós falamos de monitoria, que é um auxílio ao professor e ao aluno, porque o aluno, por exemplo, eu sou aluno do segundo período e fiz muito bem uma matéria do primeiro, que foi difícil, foi química orgânica, que foi química geral, seja lá. Mas tem alunos que têm dificuldade, correto? Mas eu fui bem, e o professor falou que eu fui bem. Eu quero ser monitor dessa, para quando eu estiver no segundo período, auxiliar quem está no primeiro com essa monitoria. Tá? Lembro mais uma vez que a monitoria ela é ofertada pela instituição. Então, quando a coordenação do curso chegar e falar assim, ó, vão abrir vagas para monitorias dessa disciplina, dessa disciplina e dessa disciplina. Se você se sente pronto, já cursou, tirou nota boa e tem domínio, por que não pegar? E isso vai entrar para o seu currículo. Já fui monitor da disciplina de tal. Nossa, isso aí é uma bomba no currículo, isso é muito bom. Isso aumenta demais a sua responsabilidade diante de um currículo, tá? E aumenta seu gabarito, obviamente, tá? Eu recomendo sempre que você trabalhe sempre a empatia nos campos de estágio, sempre seja educado, sempre seja cortês, atenda bem os pacientes, atenda bem a sua equipe de trabalho, colabore para um bom funcionamento do ambiente de trabalho, colabore com a limpeza do ambiente, colabore dando dicas óbvias, né? Obviamente, aliás, dicas que podem somar para o aprendizado de todos, porque vocês estão mais recentes, mas não vão tentar também mudar a cabeça de quem está lá há 25 anos trabalhando na prática, só porque eu aprendi ontem com o professor Renato que o correto é assim, que eu vou chegar lá e impor, tá fazendo errado. Não, você vai entender o porquê que eles fazem assim, porque não é o porquê que muda o biomédico, o questionar, o saber, o perguntar, o porquê ao questionador, ao crítico, né? Esse é o perfil do biomédico, esse é o perfil que deve ser até o final do curso. Hoje falamos de estágio e monitorias. Ok, pessoal? Agradeço aí pelo acompanhamento dessa disciplina de hoje, dessa aula de hoje. A nossa disciplina de Introdução à Biomedicina já vai se afunilando, já vai ficando mais fininha. Muitas coisas a gente faria em aula teórica, a gente faria em sala de aula, como GD, grupos de discussões, etc. Eu vou tentar fazer em forma de teleaula para vocês, ok? Por hoje é só, voltamos na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma disciplina. Queria parabenizar todos que fizeram a avaliação no portal. Sei que estava mamão com açúcar, muito fácil, muito tranquilo. Mas eu preciso de ouvir de vocês, precisava de ouvir de vocês uma questão aberta, para saber como é que está o sentimento biomédico, como é que está a crítica biomédica. E foi muito positivo. Gostei pra caramba das respostas que eu obtive. Alguns receberam um feedbackzinho sobre as questões, sobre a questão. Alguns nem mandei, porque foi um comentário objetivo, claro. Algumas pessoas eu dei um feedback, ok? Parabéns mais uma vez pela avaliação de vocês. Desejo a todos uma excelente semana e com a certeza de que juntos estaremos em breve. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.